E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Emily. Vamos para mais uma linha aí de retificadores. E dessa vez a gente vai estudar o retificador de onda completa em ponte e controlado. Beleza? Então vamos lá analisar o nosso circuitinho. Então, esse circuito aí, ele é bem parecido com o que a gente tinha lá da ponte de diodos, tá? Só que agora a gente pode controlar quando esses SCRs aí, eles vão conduzir, injetando corrente no gate. É interessante a gente falar, nesse modelo aí de onda completa controlada em ponte, que a gente pode ter um cenário com 2 SCRs e 2 diodos, tá? E isso é uma vantagem porque o diodo, ele é mais barato que o SCR, e aí a gente estaria barateando o nosso projeto. Aí tu vai dizer, Emily, então beleza, se eu consigo controlar só usando 2 SCRs e ainda assim vai ser um retificador de onda completa, então eu vou projetar meus circuitos só com 2 SCRs e 2 diodos. Não vou usar 4 SCRs porque isso ia me custar caro. Beleza, você pode fazer isso. Mas esse modelo aí, ele é só indicado quando o fluxo de energia, ele é apenas da fonte para a carga, beleza? Aí agora vai dar um bug aí na tua cabeça, porque tu está se perguntando. E não é isso que acontece sempre? Não é, tá? Não é exatamente assim, não. Especialmente quando a gente está falando de acionamento de motores. Isso porque pode ser que haja uma necessidade de ter um fluxo de energia da carga para a fonte. Você tem um exemplo aqui do carro elétrico, certo? Então, quando a fonte lá, no caso a bateria, e quando a gente está acelerando o carro, a bateria ela está fornecendo potência para a carga, né? Ou seja, os motores das rodas. Agora, bora supor que você está lá de boa no teu carro elétrico, tá acelerando, e chega um momento que o sinal fecha. Aí você tira o pé do acelerador. Só que a velocidade que o carro tinha, ela não diminui instantaneamente, né? Isso é um processo gradual. E aí, nesse momento, o motor ele começa a funcionar como um gerador elétrico. E esse gerador, ele está sendo acionado pela inércia do carro. Essa inércia faz com que esse motor, nesse momento aí, funcionando como um gerador, ele recarregue as baterias, certo? Esse, inclusive, é um dos motivos que fazem com que o carro elétrico ele tenha um desempenho melhor, beleza? Mas bora voltar aqui para o foco de análise do nosso circuito. Então, vamos analisar aqui um caso totalmente controlado, beleza? Com 4 SCRs e é quando a gente consegue devolver energia da carga para a fonte. Então, bora lá. Aqui a gente tem um circuito com a fonte de tensão VS, uma carga resistiva, e também nós temos pares de SCRs opostos na diagonal que passam juntos para o estado ligado ou para o estado desligado. E aí, o que será que acontece durante o semiciclo positivo da fonte? Aquele lá que a gente já sabe, de 0 a π e de 2π até 3π. Esse SCR 1 e 2 aí, eles vão trabalhar em conjunto e a corrente passará pela carga e voltará para a fonte. Por que isso acontece? Porque o terceiro e o quarto SCR, eles estão inversamente polarizados, né? E aí não é possível a passagem de corrente nesse sentido. E sim, é super parecido com o que acontecia lá no caso não controlado, só com a ressalva de que agora a gente está trabalhando com um dispositivo que só vai conduzir após determinado momento, né? Após eu injetar corrente aí no gate. E para esse caso, vamos considerar que o ângulo de disparo para o segundo e terceiro SCR, eles vão ocorrer nos instantes alfa e π mais alfa, beleza? Então, daí toda a tensão da fonte estará na carga, porém só quando esses SCRs aí forem acionados. E a gente consegue ver isso aqui no gráfico, né? Após dado momento, quando o meu SCR, quando eu insiro um impulso ali no gate, ele começa a conduzir de fato,
e estando diretamente polarizada, é claro, toda a tensão da fonte é entregue à minha carga durante os semiciclos positivos. Beleza? E o que é que acontece no semiciclo negativo então, Emily? Então, quando houver aí a inversão da fonte, a corrente vai percorrer ali o caminho pelo terceiro e o quarto SCR e a carga e tal. Isso porque o SCR 1 e 2, eles agora estão inversamente polarizados, certo? Então, a corrente ela vai precisar passar ali pelo terceiro SCR, pela carga, pelo quarto SCR e voltar à fonte. E mais uma vez, a gente vai ter a tensão ali sendo entregue à carga durante os dois semiciclos. E esse processo ele vai se repetindo. Então, a ideia é realmente a mesma lá do caso não controlado, apenas com essa mudança agora do ângulo de disparo. Então, se você entendeu bem o que estava acontecendo no caso do retificador de onda completa não controlado, você entende aqui o retificador de onda completa controlado, tá? Se você atentar mesmo a essa questão do ângulo de disparo. Então, bora lá. O que é interessante analisar em um circuito desse tipo? O de sempre. Tensão média na carga, corrente média na carga, corrente RMS, a potência fornecida à carga e o fator de potência. Beleza? Então, a tensão média na carga vai ser dada justamente pelo V máximo, que é a tensão da fonte, vezes a raiz de 2, isso a gente já está careca de saber, 1 mais cosseno de alfa dividido sobre π. E mais uma vez a gente vê que as expressões, tanto de tensão quanto de corrente, seja ela média ou RMS, dependem do ângulo de disparo, né? Então, aquela mesma análise que a gente fez lá para o caso do retificador meia onda controlado, a gente faz para esse aqui, tá? Então, vai depender, sim, de fato, lá do nosso ângulo de retardo ou ângulo de disparo. Então, as relações são, de fato, bem parecidas com o que a gente estudou lá. E a gente, mais uma vez, vai ter, por consequência dessas três primeiras expressões aqui, que a potência e o fator de potência também estão ligados diretamente ao nosso ângulo de disparo, né? Então, é por isso que a gente chama essa técnica de controle de fase, né? A gente vai realmente conseguir controlar tudo através a depender desse ângulo de disparo. Então, vamos lá colocar em prática tudo que a gente aprendeu até o momento. Então, vamos ver o nosso exemplinho aqui. Um retificador de onda completa controlado e em ponte é ligado a uma fonte AC de 150 volts. Se a resistência da carga for de 10 ohms e o ângulo de disparo de 30 graus, determine. Letra A tensão média na carga. Letra B, a corrente média e máxima na carga. Letra C, a corrente RMS na carga. Letra D, a potência fornecida à carga. E letra E, o fator de potência. Então, bora lá para a letra A. É o de sempre, tá? A nossa tensão máxima, que a gente vai pegar a tensão que está vindo lá da fonte, 150 vezes a raiz de 2. Aí a gente tem que essa tensão é de 212. E aí, substituindo os valores e sabendo que o nosso ângulo de disparo é de 30 graus, a gente tem que essa tensão média na carga vai ser de 126 volts. E aí, quanto à corrente média e máxima na carga, o que a gente tem, né? Então, seguindo a mesma ideia, a gente já encontrou VM aqui na letra A e a gente sabe que o ângulo de disparo é 30 e que a resistência do nosso circuito é 10. Então, substituindo aqui os valores, a gente encontra que a corrente média é de 12,6 amperes. E a corrente máxima vai ser justamente VM sobre o R, e a gente tem que essa corrente máxima é de 21,2 amperes. E quanto à corrente RMS, né? A corrente RMS, a mesma ideia também, só substituindo os valores aqui que a gente encontrou na letra B e o valor dado do ângulo de disparo pela questão, a gente encontra que essa corrente RMS é de 14,8 amperes. Beleza? Agora vamos para a parte mais interessante de análise aqui, que é a da potência. Da potência fornecida à carga e do fator de potência. Então,
A potência fornecida à carga, que é a nossa potência ativa, vai ser de 2.182 watts. E aí, beleza, né? Muito fácil calcular aqui, só a nossa corrente RMS ao quadrado vezes a resistência. E vamos para a letra E, calculando o fator de potência. Então, para calcular o fator de potência, como a gente já bem sabe, a gente precisa calcular a potência aparente primeiro, né? E aí, a potência aparente é a tensão que está vindo lá da fonte vezes a corrente RMS. Fazendo esse cálculo, a gente encontra que é de 2.220. E aí, substituindo lá na nossa formulazinha do fator de potência, a gente encontra um fator de potência de 0,98. Tu lembra que o outro caso que a gente analisou, o fator de potência era bem baixo, cerca de 0,60 e pouco, e agora a gente está com um fator de 0,98? Isso se deve justamente ao aumento dos valores médios, né? Porque agora a gente não tem mais uma vez aquele tempo no semiciclo negativo da fonte, onde a tensão na carga ia cair a zero. Então, por consequência, a gente tem aqui o aumento do valor médio da tensão. Isso faz toda a diferença, né? E a isso se deve também o aumento do fator de potência. Então, beleza, pessoal? Os nossos estudos de retificadores vão ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, não hesitem em deixar aí nos comentários, sugestões, enfim. E esse é um campo que vale muito a pena estudar, certo? Tem várias configurações de retificadores. Não precisa ser necessariamente só com carga resistível, tem carga RL, enfim. Retificadores com TAF central. Então, se você tiver tempo, é claro, e interesse, vale a pena aí dar uma lida sobre as outras configurações existentes, certo? E eu espero ter ajudado aí vocês no entendimento dos retificadores. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.